Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Sabadão. E a gente tá como? Estudando e aprendendo baralho cigano, isso aí. Sejam todos bem-vindos. Aproveite para chamar as pessoas que você sabe que também são apaixonados por baralho cigano e que também querem aprender cada dia mais sobre baralho cigano. Aproveita, clica aí no aviãozinho, chama todo mundo. Oi, Fer, Terezinha, Patrícia, Priscila, Cantinho da Terapia, sejam todas bem-vindas. Carla, Dorva, sejam bem-vindas, meninas. Kiane, sejam todas bem-vindas. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Como é que tá a transmissão? Fala pra mim, por favor. Eliana, tudo bem? Boa noite, Dorva. Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda. Boa noite, Kiane. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Dolores chegando, tudo bem? Sim, que bom. A Dayana chegando. O Bazar também. Tá tudo bem, que bom. Sejam bem-vindas. A Jússi também tá chegando. Tudo bem, Dai? Dolores, boa tarde, boa noite, né? Aqui tá tarde ainda. Aqui é uma hora mais cedo. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Jane. Obrigada por confirmar pra mim. Rosemary, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Tem bastante gente chegando. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você está aqui, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam. E a minha missão, né, o meu objetivo é ensinar você baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas através do baralho cigano. E para começar esse caminho, tem um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, no Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano. Se você ainda não está inscrito, se inscreve pelo link da bio. Se inscreve, entra no grupo de WhatsApp. É importante ficar no grupo, tá? Porque quando você se mantém no grupo de WhatsApp, você recebe todo o material de apoio que eu envio, tanto após as lives, quanto durante o evento. Outra coisa importante, é para vocês receberem um e-mail automático assim que vocês se inscrevem, pedindo para vocês responderem um questionário. Quem responder, daqui a alguns dias, eu vou enviar um presente por e-mail. Se não chegou para você no e-mail, não se preocupa, porque eu também vou enviar no grupo daqui a alguns dias para que vocês possam responder e receber esse presente no e-mail, tá bom? Chegou bastante gente aqui, tudo bem. Se vocês ainda não me seguem, aproveita, né, para me seguir, tanto aqui no Instagram, quanto na rede vizinha, tá? Então, me segue aqui, me segue lá. Aqui eu posto conteúdo todos os dias e na rede vizinha também eu estou postando conteúdo de todas as nossas lives. Ficam salvas lá, então se tiver alguma live que você queira ver ou rever, pode ir lá, tem muito material lá já, gente, tem muito material, tem muita live com muita informação. E me seguir, curtir, compartilhar, comentar, é uma maneira de retribuir todo o conteúdo gratuito que eu disponibilizo aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu pegar aqui o nome certinho que eu coloquei para vocês. A gente vai olhar para o momento da vida, como que a carta pode te trazer aí uma orientação e quais as cartas que mais trazem essa reflexão para os seus momentos na sua vida, tá bom? Eu tenho uma colinha aqui para poder seguir ali uma ordem lógica para falar com vocês. Então, hoje nós vamos falar de 8 cartas que traz aí essa visão sobre os aspectos da vida, tá? Então, nossa live hoje é ajustando a bússola interna, cartas que reorientam a vida da gente. Seja bem-vinda, Terezinha, Eliel também, Solange. Então, vamos começar
Então, o que que é? Vamos lá, ó, o que não é, tá? Sobre o que não é essa live. Não é uma leitura que vai dizer pra você que vai dizer pra você o que fazer. Não é a ideia, tá? Na verdade, nenhum tipo de leitura, pra mim, ela tem que dizer pro outro o que fazer, tá? Pra mim, a gente não leva sentenças, nós levamos orientação e direção, tá? Não é um atalho mágico, gente. A gente tem a vontade, né, de conseguir algo mágico que transforme a nossa vida, mas também não é isso. Essa magia não acontece dessa maneira, então não é um atalho. Também não é um sistema de respostas prontas. Não adianta a gente decorar um monte de resposta pronta e entregar sempre a mesma resposta para o nosso cliente. Não adianta, tá? Então, se for assim, melhor um robô para fazer isso. Então, a ideia aqui é que a gente consiga levar essa resposta para o nosso cliente de forma personalizada, onde a gente consegue ir a fundo na questão do cliente, inclusive para as nossas também. Então, se eu tiver sempre a mesma resposta pronta e eu não deixar a minha intuição me ajudar, a minha intuição me guiar, eu sempre vou ver aquela carta, aquela situação do mesmo jeito. E não é essa a ideia. A ideia é a gente conseguir personalizar isso, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Também não é a carta que escolhe o caminho, né? A carta, ela pode te mostrar uma direção, mas quem vai escolher o caminho é sempre você. Então, se você escolher esse caminho, você pode ter essa consequência, você pode atingir esse objetivo. Se você não escolher, tudo bem também, né? A gente não pode traçar um caminho pelo outro, né? Nós podemos orientar e mostrar que existe um outro caminho. E ela só te lembra das escolhas que você já fez. Então, a carta tá aqui para te lembrar das escolhas que você já fez e não de fazer as escolhas por você, tá bom? Então, não é sobre isso, né? E sobre o que é? É um olhar simbólico para momentos de dúvidas, transições e estagnação. Às vezes a gente está parado, em dúvida, estagnado, e a gente pode consultar o baralho para nos ajudar a tomar uma decisão. É uma forma de realinhar as escolhas com a sua essência. Então, muitas vezes a gente está perdido. Eu não sei o que fazer. Eu tô muitas vezes desalinhada da minha própria essência. E o baralho pode te ajudar a se realinhar com a sua essência e colocar as coisas nos seus lugares. Claro que se você fizer um movimento que ele está te trazendo como direção. E é um processo de autoconhecimento para quem quer se reconectar com o seu porquê. Né? Então, quando a gente quer realmente se reconectar com a gente, o baralho serve aí como bússola, como direção. Então, a bússola nada mais é do que um instrumento que nos guia, que nos mostra a direção. Quando a gente está perdido e a gente quer saber qual é o norte, né? Antigamente a gente usava uma bússola e hoje a gente pode usar o baralho. Então, quando eu pergunto para o baralho qual o norte eu devo dar na minha vida, né? Qual a direção eu devo tomar, o baralho tá ali para te ajudar a responder isso, tanto para você quanto para um cliente. Tá ficando claro até agora? Eu vi que bastante gente chegou. Fala para mim se tá ficando claro, senão eu falo de novo, antes da gente passar para as cartas. Vi que chegou bastante gente, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir. Todos os dias a gente coloca aqui conteúdo novo para você no Instagram e na rede vizinha. Todas as nossas lives ficam gravadas e salvas para vocês lá, tá bom? Gente, a Fabi falou que tá travando. Tá travando para todo mundo? Fala para mim se tá travando para todo mundo. Aproveita, curte, comenta, compartilha, que isso ajuda a nossa mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível. Porque a minha missão é levar o baralho cigano ao maior número de pessoas. E não só a quem quer aprender, a quem também quer orientação e não entende o quão poderosa é essa ferramenta e o quanto de pessoas capacitadas, o quanto de pessoas comprometidas estão aí trabalhando com o baralho cigano. E se você ainda não se inscreveu no evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, se inscreva pelo link da bio, tá? E aí se mantenha no grupo, porque dentro do grupo você recebe todo o material de apoio de todas as nossas lives e do nosso evento. Combinado? Então vamos para as cartas, gente. Deixa eu pegar a carta aqui
Porque eu não pego as cartas antes, sabe por quê? Porque eu fico embaralhando. Se eu tô com baralho na mão, eu fico embaralhando. Eu não consigo ficar com baralho na mão sem embaralhar. E aí, eu sempre tenho que procurar a carta que eu já tinha separado, então eu já não separo mais. Porque isso acontece todas as vezes. Então, deixa eu pegar a carta aqui. E, né, pra ajudar, provavelmente é a última, não diz? Então, a nossa primeira carta, tá? A gente vai falar da carta 22, a carta dos caminhos. E por que a carta dos caminhos? Qual é o arquétipo da carta dos caminhos? Quem sabe me dizer? Qual é o arquétipo dessa carta? Quem sabe me dizer? Oi, Jô, tudo bem? Contem pra mim. Qual o arquétipo dessa carta? Quem? Dolioma, conta pra mim quem que acredita. Quem consegue me dizer qual arquétipo pode ser a carta do caminho? O que que o caminho representa pra vocês? Hein? Conta pra mim, o que que o caminho representa pra vocês? Ó. Alguém se arrisca? Opções, escolhas, exatamente, direção. Então, o caminho é a carta do livre-arbítrio, tá? Então, o arquétipo da carta do caminho é o arquétipo do livre-arbítrio. Por quê? Porque te traz aí o poder de escolher e o poder de escolher conscientemente. Entende? O poder de olhar e decidir se eu quero ou não seguir aquele caminho. Então, é um poder de escolha absurdo que o caminho te traz. Então, quando a gente olha para o caminho, ele não vai dizer para você, olha, faz isso ou faz aquilo. O que que ele vai dizer para você? Qual caminho se aproxima mais do que você quer? Qual caminho te leva mais próximo do seu projeto de vida, do seu propósito de vida, da sua missão, dos seus desejos? Qual caminho te deixa mais perto de ser quem você quer ser? Qual é esse caminho? E aí é a hora de escolher. Escolher o quê? Deixar muitas vezes para trás e seguir o caminho que vai me levar ao meu propósito. E a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de escolher o caminho que nos leva ao nosso propósito. Muitas vezes a gente não quer deixar nada para trás. A gente quer trazer tudo com a gente e chegar no nosso propósito. Só que às vezes a gente não consegue fazer isso. Às vezes a gente precisa tirar algumas coisas do caminho. Às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas dolorosas para poder chegar na onde a gente quer. Por quê? Porque nem sempre eu vou conseguir levar todo mundo comigo. Entende? Por mais que eu queira levar todo mundo comigo, a escolha não pode ser minha, tem que ser do outro. E se o outro escolhe não caminhar comigo, como que eu vou fazer? Eu vou deixar de caminhar? E infelizmente, muitas vezes a gente deixa de caminhar. Muitas vezes a gente deixa de caminhar, a gente deixa de escolher o caminho do nosso propósito, a gente deixa de andar em direção ao nosso propósito para escolher ficar com quem não quis ir com a gente. Alguém já pensou nisso? Quem já deixou alguma coisa ou alguém para trás para poder seguir seu caminho? Quem já conseguiu dizer esse não? É doído, gente, não tô falando que não é não, é doído. Mas, quando a gente faz essa escolha, a gente acha que está abandonando. Mas não é verdade. Quando a gente se escolhe, a gente está mostrando que eu me priorizo, mas eu te amo mesmo assim. Por quê? Porque eu estou respeitando a sua escolha de ficar. Mas eu também tenho que respeitar a minha de ir. E o respeito é a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém. Então, se eu não tô te obrigando a ir comigo, não tem por que eu ficar também. Entende? Eu não estou abandonando, eu só estou fazendo uma escolha. E essa escolha é a que eu posso fazer a melhor para mim.
Já que você fez o que é melhor para você, também tá tudo bem. E a gente não se coloca nessa situação, a gente se coloca na situação de estou abandonando, estou deixando para trás. E com isso, a gente deixa de seguir o nosso caminho. Vocês já imaginaram a carta do caminho tão profunda assim? Quem já olhou para a carta do caminho desse jeito? Com essa profundidade toda? Entendendo como o livre-arbítrio é profundo. Como o livre-arbítrio é profundo. É isso, Dorva. Por onde seguir? Com certeza, amei. Então agora, eu acredito que ninguém mais vai esquecer a carta do caminho, né? Principalmente quando o assunto for uma escolha, né? E pior quando ela vier com uma foice do lado. Porque o corte vai ter que ser feito para que esse caminho seja trilhado. Certo? Todo mundo entendeu a carta do caminho? Posso passar para a próxima? Alguém ficou com alguma dúvida sobre a carta do caminho? Nessa questão, lembre-se que a gente está falando das cartas como um bússola, tá? Então, todas as cartas que eu trouxe aqui hoje vai ser com essa visão de bússola. E aí pode surgir uma pergunta assim, mas e as outras cartas? Não servem como bússola? Todas as cartas servem como bússola. Eu tô trazendo algumas que trazem essa característica de forma mais marcante, tá? E isso serve para tudo, gente. Algumas pessoas falam assim, ai, mas é só a carta tal que fala de magia. Depende, depende. Se você já sabe que existe a magia ali, por exemplo, todas as cartas que estão ali vão falar de magia. Então, eu já sei que foi feita uma magia para mim. Aí eu pergunto, como está a magia? E não sai nenhuma carta relacionada à magia. Nenhum chicote, nenhum rato, nada. Nenhuma lua. E aí eu acho que não é magia, por isso não. Se eu já sei que tem, eu tenho que interpretar com as cartas que estão na mesa, tá? Então, a gente tem que aprender que todas as cartas falam sobre todos os assuntos. Aqui, a gente vai trazer algumas cartas mais voltadas para essa bússola, mas todas as cartas são bússola, tá? Podemos passar para a próxima? Então, vamos lá. Vou guardar essa e buscar a próxima. Então, o caminho mostra que a caminhada é sua e você tem que aprender a decidir, tá? Você não pode carregar e nem colocar essa decisão no outro. Então, você não pode decidir pelo outro e não pode deixar o outro decidir por você. Ninguém, nem o baralho vai decidir por você. Quando sai o caminho, ele tá te mostrando que a decisão é sua e que vai precisar ser tomada. Você vai precisar tomar essa decisão de alguma forma. A próxima carta que a gente vai falar é a cruz. Muita gente tem dúvidas sobre a carta da cruz. E a carta da cruz, ela traz qual arquétipo? Alguém sabe me dizer qual arquétipo essa carta traz? Hein? Qual arquétipo a carta da cruz traz? Falem pra mim. Quem se arrisca a me falar o arquétipo ou o significado? Qual o significado da carta da cruz para vocês? Conta aqui pra mim. Enquanto vocês escrevem, para quem tá chegando agora, né, e ainda não me conhece, eu sou Daiane Ali, especialista em baralho cigano, e eu aqui nesse perfil todos os dias eu ensino baralho cigano. Então, se você ainda não me segue aqui para receber todo esse conteúdo. E se você ainda não está inscrito no Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, que é um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, você se inscreve pelo link da bio, se mantém nos grupos de WhatsApp para receber todo o nosso material que eu envio lá todos os dias, tá? Toda live tem um material de apoio e durante o evento também teremos esses materiais. Outra coisa muito importante é ficar no grupo e responder um questionário que eu vou enviar tanto por e-mail quanto no grupo daqui a alguns dias. E respondendo esse questionário, você ganha um presente no seu e-mail depois de alguns dias, tá bom? Então, vamos lá, ó. Carregar nosso destino, provação, destino, espiritualidade, fé, conflitos internos, fé, sofrimento, mas no fim dará certo, padrão ancestral, sacrifício,
fé, sofrimento, peso, provação, passado, sacrifício. Cheguei agora. Estamos falando da cruz. Qual o significado da cruz, Eduarda? Sofrimento com vitória, pode ser vitória, tristeza. Então vamos lá, a maioria colocou sacrifício. Na verdade, o arquétipo da cruz é missão. Uau, missão. Missão, sabe por quê? A cruz foi o final da missão de Cristo na Terra, né? Então, ele carregou a sua cruz e chegou ao final da sua missão na Terra. Então, a cruz, ela representa muito missão. Muito, 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 muito. Outra coisa, ela traz aprendizado e chamado profundo. Então, ela pode sim falar de fé, desse chamado profundo, mas ela também é um aprendizado, né? Aí pode entrar nesse sofrimento que dá certo no final, ou nesse sacrifício que dá certo no final, tá? Ela vai falar de karma também, tá? Mas aí a questão é o seguinte, ó, quando a gente olha, fugindo daqui, só um pouquinho, tá? Do tema central, porque muita gente me pergunta da cruz. A cruz, ela também traz desafios, né? Então, muitas vezes a cruz traz desafios. Mas quando a gente pensar nos desafios da cruz, a gente tem que pensar assim, ó. Vou fazer uma comparação, tá? A montanha traz desafios, traz obstáculos, certo? Só que o obstáculo da montanha é externo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero montar uma empresa, na verdade, e eu caí ali numa burocracia documental que eu não tô conseguindo resolver. É uma coisa externa, não é interna, é externa. Então, veio um obstáculo externo que me deu uma parada ali. Tem um problema no meio do meu caminho. O que eu faço? Ou eu resolvo esse problema que é externo, certo? Ou eu desisto, falo, não vou montar essa empresa não, tá me dando trabalho demais. Não vou conseguir resolver toda essa burocracia. Vou deixar isso para trás e investir meu dinheiro em outra coisa, certo? Então, é um problema que eu posso ou não resolver. Então, eu tenho uma escolha, resolver ou não. Os desafios da cruz são internos. Então, eu não tenho escolha, eu tenho que resolver. Nem que eu tenha que ir para terapia. Entende? Então, a cruz está mostrando situações internas que você precisa resolver para crescer, que você precisa resolver para evoluir, que você precisa resolver para chegar naquele lugar que você quer chegar, para que você consiga caminhar. Então, a cruz, ela não tá para te barrar. Ela tá para te trazer a superação. Ela tá para te fortalecer. Ela tá para te fazer crescer. Mesmo que seja, Ju, através da dor. Mesmo que seja através da dor. Então, a cruz são desafios internos, não são desafios externos. Por isso que ela fala de karma, por isso que ela fala de fé, por isso que ela fala de missão, de propósito. Porque o meu propósito é meu, não pode ser seu. Nós podemos ter propósitos semelhantes e nos apoiarmos para chegarmos no nosso propósito, mas cada um tem o seu propósito. Cada um tem a sua missão, mesmo dentro de um grande empreendimento, mesmo dentro de um grande grupo. Então, vamos supor aqui, nós temos o quê, né? Um conjunto de pessoas apaixonadas por baralho cigano. O meu propósito é levar para o maior número de pessoas possíveis o baralho cigano. Seja aqui de forma gratuita, seja dentro do Cartas que Falam, onde eu ensino cartomantes a ser assertivos e éticos. É o meu propósito. Vocês podem ter o propósito com as cartas, assim como eu, mas pode não ser o mesmo. E mesmo que fosse o mesmo, mesmo que nós fôssemos uma equipe e todos quiséssemos a mesma coisa, eu vou fazer de uma maneira, você vai fazer de outra, a outra vai fazer de outra, porque a gente precisa ser uma engrenagem para isso funcionar. E a nossa missão pode ser semelhante, o nosso propósito pode ser semelhante, mas no final a gente está fazendo pela gente, para suprir algo dentro da gente que precisa ser levado para fora, entende? Mas vem de dentro, muito mais de dentro do que de fora, tá? Então a cruz, ela sempre vai estar falando de dentro.
Costuma-se dizer que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Sim, e a cruz traz muito isso. Se você não aprendeu pelo amor, você vai aprender pela dor com a cruz, tá? Mas dá para aprender pelo amor com a cruz? Dá. Se você resolver escolher o caminho do seu propósito e não escolher ficar parada porque alguém não quer ir com você, tá tudo bem. Agora, se você ficar parada, a cruz vai pesar, porque você sai do seu propósito. Entendeu? Ela traz vitória, Eduarda, mas só depois do caminho. Você tem que percorrer o caminho. Então, pense em Cristo. Ele carregou a cruz, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Então, a vitória é após a cruz e não durante a cruz. Então, a cruz está ali para te mostrar que você consegue chegar à vitória, independente do que está acontecendo com você nesse momento. Então, também está falando da direção do seu propósito, porque Cristo podia ter dado um jeito de se livrar da cruz, mas ele não fez. Com o poder que ele tinha, ele podia ter sumido da cruz, mas ele não sumiu. Ele se permitiu ser crucificado ao lado de duas pessoas comuns, né, que supostamente, biblicamente, eram ladrões. Ele podia ter sumido dali. Entende? E ele não fez. Por quê? Porque o propósito dele era chegar até ali. Então, a cruz está falando também de propósito. Tanto que isso até hoje é pregado e explicado de igreja para igreja, de pessoas para pessoas, de nação para nação e de tempos em tempos. Isso é pregado há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Então, ele cumpriu a missão dele. Ele enfrentou a dor para ter a vitória. Sim, mas nem sempre você precisa enfrentar a dor. Né? Não é essa dor. Às vezes, a dor é só deixar quem não quer ir com você para trás. Às vezes é só isso. Falar, olha, tá bom, mas eu vou e você fica. Entende? Não precisa ser uma dor imensa, tá? Então, também a gente não pode levar que tem que ser uma dor igual a de Cristo. Pode ser, pode não ser, tá? Então, se temos uma missão e não cumprirmos, caímos no arquétipo da cruz. Na verdade, a cruz está aqui para você cumprir a sua missão, não para você não cumprir, tá? Ela não está aqui para você não cumprir. Ela fala da sua missão, fala do seu propósito e fala que é hora de seguir o seu propósito e não de não seguir. Mas é sempre uma escolha, né? A gente tem escolha para tudo, inclusive para seguir ou não o nosso propósito. Então, vamos lá. Arquétipo de missão, aprendizado e chamado profundo, porque a cruz também te traz um aprendizado, que é onde vocês falam principalmente do sacrifício. A gente fica ali se sacrificando, mas a cada coisa que a gente faz, a gente acaba aprendendo. Até porque a palavra sacrifício vem de ofício sagrado. Então, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu trabalho ali, faço esse sacrifício, mais eu aprendo desse ofício, tá? Então, é uma carta que lembra algumas dores, né? E lembra o quê? Dores que te moldam. Então, como eu acabei de dizer, ela é um obstáculo, não, um desafio muito mais interno do que externo. Então, ela sempre vai estar falando de você. Então, ela pode estar mostrando ali uma dor que ficou guardada aí dentro, pode estar mostrando um trauma que você precisa superar para poder chegar onde você quer chegar. Então, ela pode estar trazendo esse significado. Ela também pode, e está falando, na verdade, que a sua caminhada não é em vão. Que nada que você faz no seu percurso é em vão. Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando é sofrido e quando é fácil também. Então, nenhum espinho e nenhuma rosa no seu caminho é em vão. No seu caminho, ele tem que ser trilhado. E aí vai de você escolher o jeito mais fácil, o jeito mais difícil, mas é um caminho que tem que ser trilhado. E esse caminho não é em vão. Pode falar de remorso? Pode, mas não do remorso em si, da necessidade de você curar esse remorso, entende? Porque a cruz, ela tá trazendo a necessidade de melhorar, de resolver, né? De chegar à vitória e não de ficar parada aí na dor do remorso, tá? Então, ela aponta um propósito maior por trás de algo que parece pesado. Então, vamos lá, vou dar o meu exemplo. Quando eu resolvi trabalhar com baralho, pra mim era difícil. Eu tinha vergonha. Entende? Tinha vergonha. Eu não sabia se ia dar certo. Não sabia.
Eu tive que aprender sozinha, então foi difícil. Os cursos que eu fiz não me davam uma base profunda, então eu tive que aprender sozinha. Eu não tive ninguém para me dar a mão, para me validar, então eu tinha medo. Então eu passei por um processo até chegar onde eu tô com o baralho muito difícil, foi muito difícil. E sair da CLT e falar, vou viver disso, foi mais difícil ainda. Porque eu não sabia como ia ser. Eu nunca tinha deixado a CLT, nunca tinha trabalhado por conta própria. Não sabia fazer isso. Então não foi fácil tomar essa decisão. Foi difícil. Mas eu resolvi dar sempre um passo em frente ao meu propósito. Desde que eu entendi que se eu não levantar da cama todos os dias e fizer algo que me leve em direção ao meu propósito, a minha vida não tem valor, eu entendi que eu precisava tomar uma ação. Claro, não foi do dia pra noite, não chutei o pau da barraca e falei, não vou mais. Eu me organizei para isso, eu peguei 30 dias de férias e trabalhei 30 dias com baralho cigano, só fazendo leituras, divulgando o meu trabalho, e eu percebi que eu conseguia um valor maior do que eu tirava onde eu trabalhava. E aí eu pedi as contas. Mas eu fiz um movimento todos os dias, desde o começo. Foi sofrido? Foi. Foi difícil? Foi. Mas eu tô aqui, vivendo e fazendo o que eu amo. Entende? Sem depender do patrão, sem querer, sem dormir no domingo, na sexta, já esperando a próxima sexta. Porque eu não gostava da segunda, eu não gostava da terça, eu não gostava do que eu fazia. Então, é a cruz. Mas é uma cruz que me levou a algum lugar. Me trouxe aonde eu tô hoje. Entende? Então, a cruz, ela não é para te parar. Ela é para levar você até a sua vitória. Até o caminho que você quer. Eu fiz de tudo para não entrar neste meio holístico. Minha família toda de servidores públicos. E ainda, às vezes, me pego assim. É isso. É isso, mas por quê? Porque você tá querendo fazer as escolhas dos outros. Quando você olhar para dentro disso, você vai saber qual é a escolha que você quer fazer. Minha família também é contra esse meio holístico. Está sendo difícil para mim, pois eu gosto demais. É isso, entende? Não é deixar de amar, mas é ter a coragem de fazer as suas próprias escolhas. Eles não precisam gostar. Ninguém precisa gostar. Tudo bem. Desde que isso faça sentido para você e você consiga ter o retorno que você espera, tá tudo certo. Então, pensem nisso, tá? Então, ela aponta para esse propósito. Então, ela sempre vai estar falando de interno e do seu propósito. Ficou claro a cruz? Fala para mim. Obrigada, Carla. E aí, me contem. A cruz ficou clara? Ah, a minha também, todos são cristãos. Obrigada por esta aula. Obrigado eu, Eduarda. Me contem, fez sentido até agora para vocês? Ficou claro a carta da cruz ou ainda tem dúvida pela cruz? Enquanto vocês vão me colocando aqui, quem chegou depois, não pegou desde o comecinho, essa live fica salva na rede vizinha, tá? Fica salva na rede vizinha. Você pode assistir depois, eu coloco no grupo o link e também coloco nos stories. Se fez sentido para você, se você tá gostando, aproveita para me seguir. Me segue também na rede vizinha. Isso ajuda nosso canal a crescer, ajuda nosso Instagram a crescer. E é um jeito de vocês retribuírem esse conteúdo que eu trago aqui de forma gratuita, tá bom? Então, vamos para a próxima carta. A gente vai falar da âncora. A âncora. Deixa eu achar a nossa âncora aqui. Hoje eu trouxe o baralho de Santa Sara, tá? Da Aline. Não é o baratinho, tá? Tem um bem baratinho na internet, não é esse. Esse é o da Aline, não lembro quanto é, acho que uns 50 reais mais ou menos. E tem um ótimo material. E eu gosto bastante desse baralho, acho ele muito bonito. Então, ó, essa é a âncora, tá? Qual que é o arquétipo da âncora? Me conta aqui. Quem pode me trazer um arquétipo para âncora? Olha que âncora bonita.
Quem pode me trazer um arquétipo para âncora? Estabilidade, muito bom, mas tem mais, que mais? Estagnação, vamos lá, que mais? Estabilidade, estagnação, segurança, firmeza, algo parado, travado, peso, paradeira, segurança, legal, legal. Vocês vão achar estranho, mas sim, ela traz a estabilidade, é o principal significado da âncora, mas ela também fala de foco e permanência. Foco e permanência. Vocês já pensaram nessas duas palavras para âncora? Foco e permanência? Trabalho também, Inês. Ela é a carta do trabalho, rotina. Alguém já pensou foco? Foco e permanência. Exatamente. E por quê? Porque quando você se sente à deriva, quando você se sente perdida, quando você tá solta em alto mar, ela te chama para suas raízes. Ela te chama para a terra. Ela te ela te centra, entende? Então pensa assim, eu tô à deriva. Né? Ela parou, opa, foquei. Então a nossa mente é assim. Quando a nossa mente tá à deriva, a gente tá assim, ó. Né? Quando a âncora chega, você vai, opa, ela te centra, ela te estaciona. Então essa estabilidade que ela te traz, ela também te traz aquele momento de foco. Também te traz aquele momento de direcionamento. E por quê? Gente, lembrando que aqui eu tô falando de cartas que trazem direção, tá? Direção como bússola para sua vida. Então não tira de maneira alguma os outros significados da âncora, como a estagnação, como a estabilidade em viagens, não tira isso. Mas nesse momento a gente está focando nessa parte da bússola. Então, quando a gente está à deriva e a gente estaciona, a gente deixa de ficar à deriva. É como se a gente tivesse ali um foco, um direcionamento. Ela também te sustenta. Por quê? Porque ela te põe parada. A hora que ela te põe parada, ela te dá uma base sólida. Porque se o navio tá no mar, ele tá sempre assim, né? Naquele chacoalhinho, né? Quando ela para, dá uma estabilidade, dá uma base sólida. Então ela tá segurando você ali, ela tá te ancorando. Ela tá te deixando ali estável, com essa base sólida. Pode ser, sim, um sentimento de segurança. Pode, mas ela tá te dando muito mais base do que segurança. Ela tá te dando muito mais... como é que eu posso explicar? Essa parte do enfiar os pés na terra, do tipo, cheguei na terra. Porque quando o navio ele para, normalmente, é porque ele tá no porto, né? Pra você embarcar, pra você desembarcar. Então é aquela coisa, agora eu tô com os pés na terra novamente, eu já tô em terra firme. Então eu tô ancorado, eu tô... Entende? E aí pode trazer essa sensação de segurança. E ela também relembra do que é inegociável para você. Uau, exatamente. Por quê? Porque a âncora pode também falar dos meus valores, que são inegociáveis. Então, eu sou extremamente pontual. Eu tenho um problema com impontualidade. De vez em quando atraso, claro. Mas vocês podem perceber que eu não enrolo muito para começar a live. Eu podia, se eu esperasse, vamos lá, todo dia eu enrolasse durante 15 minutos, teria muito mais gente na hora que eu começasse do que na hora que eu começo. Eu fico ali 5, 7 minutos no máximo conversando. Oi, tudo bem? Nananã, até chegar o pessoal, a gente vê se tá funcionando o áudio, se vocês... E acabou. Não me importa que cheguem atrasados, mas eu me incomodo de começar atrasada porque eu gosto de cumprir com o combinado com quem está aqui comigo nesse momento. Se você chegou na hora, não é justo com você ficar esperando os outros. Pra mim é isso. E isso pra mim é um princípio inegociável. Então a âncora me traz isso. Me lembra das coisas na minha vida que são inegociáveis.
Eu saio mais cedo para não me atrasar. Não gosto de me atrasar. E quando eu me atraso, acontece alguma coisa no meio do caminho, é algo que me incomoda. Que eu faço, eu não sou uma pessoa de me justificar. Sim, é sim, não é não, mas eu justifico o atraso porque é uma coisa que me incomoda. Então, se eu chegar atrasada, eu vou explicar, olha, gente, me desculpa, eu cheguei atrasada porque acabou a luz, porque eu vou me explicar. E olha que eu não gosto da explicação. Entende? Pra mim, sim, é sim, não é não e pronto. Mas isso me traz esse desconforto. Então, é um princípio meu que é inegociável. É inegociável. Eu não sou uma pessoa que eu vá... Por exemplo, se eu tiver um funcionário que todo dia se atrasa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou me sentir mal todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Entende? Então, a âncora também traz isso, tá? Valores que você tem que são inegociáveis. Situações que são inegociáveis, né? Por exemplo, a saúde dos meus filhos é algo inegociável. É algo inegociável, né? Eles têm prioridade na minha vida. Eu deixo tudo pra trás pra poder resolver alguma questão deles que seja realmente necessária na minha presença, né? Não vou também deixar as coisas pra trás pra levar uma toalha no banheiro. Mas coisas sérias vai ficar tudo pra trás. Pronto. Então, são coisas que a gente vai gerindo na nossa vida, entende? E aí, a âncora também traz isso. Coisas que são inegociáveis, tá? E a permanência, porque ela ancora, ela deixa o navio permanente ali por um tempo naquele porto. Então, ela traz essa permanência, ela mostra essa constância, né? Que você tem de ficar e fazer sempre a mesma coisa ali. Que alguém falou aqui, a rotina. Ficou claro a âncora? Conta aqui pra mim, a âncora ficou claro? Sim, não, talvez. Vou ter que acelerar, porque eu só falei de 3 até agora e são 8. Ficou claro a âncora? Sim, que bom. E se você chegou atrasado, depois vai ficar salvo lá na rede vizinha, é só ir lá e assistir. É uma aula que traz muito conhecimento sobre cartas. A gente tá falando de 8 cartas aqui, em termos de direcionamento, de forma muito profunda. Essa aula vai ficar salva na rede vizinha, então precisou assistir novamente, só ir lá e assistir. Já aproveita para me seguir, curtir e compartilhar, tá bom? E a gente então vai para a próxima carta, que é a estrela. Não podia faltar, né? Uma carta, se a gente tá falando de direção, como que não vai ter a estrela? Não tem como, né? Não tem como. Então, aqui a carta da estrela. Me falem um arquétipo para estrela. Quem me dá um arquétipo para estrela? Pensa. Ou um significado para estrela? Guia. Que mais? Espiritualidade. Que mais? Direcionamento. Espiritualidade. Isso aí, gente. A estrela, ela tem o guia, claro, tá? A estrela, ela sempre tem esse significado de guia, mas ela também traz visão, inspiração e propósito. Olha, Fer, inspiração, muito bom, Fer. E ela também fala de propósito, tá? Então, ela é guia, que traz essa orientação, traz essa direção. Ela fala de inspiração e também fala de propósito, tá? Então, vamos lá. Essa carta, ela fala o quê? Que é o brilho que te guia. Então, nada mais é do que isso, não é? Quando a gente olha para o céu e se guia por uma estrela, nós estamos nos guiando por um brilho, por uma luz. Então, é quando a gente se sente guiado por algo que nos ilumina de alguma maneira, de alguma forma. Por isso, ela é tão ligada à espiritualidade. Por quê? Porque nós, espiritualistas, né? E as pessoas, principalmente, quando tem um guia espiritual que sabe o nome, né? Que tem esse contato, vê como uma... Deixa eu acabar o barulhinho aqui. Vê como uma luz, entende? Tanto que a gente já chama os mentores de guia, muitas vezes, justamente por isso. Porque a gente vê como uma luz, tá? Então, é uma luz, um direcionamento,
alguém que me guia. Um pensamento pode ser um guia, tá? A diferença é assim, ó, dentro da cruz, você está passando por um processo de chegar ao seu propósito, né? Você ainda tem que lidar com questões internas. A estrela, ela tá te mostrando o direcionamento, aonde fica o seu propósito. Entende? Ela mostra que seu propósito tá ali, é alcançável, é tangível. Basta você se movimentar. E aí, às vezes, você tem que ir com a cruz. Ou você já passou pela cruz e só tá alcançando a estrela. Entendeu? E outra, gente, várias cartas falam de propósito, tá? Todas as cartas vão trazer um direcionamento pro seu propósito, na verdade. Então, bom, então ela mostra esse guia, tá? E ela também mostra aquela conexão com a sua intuição, com seus sonhos esquecidos e com a sua alma. Então, muitas vezes, eu tenho um sonho, um desejo, algo que tá esquecido, mas que aquece a minha alma. Algo que eu sempre quis e que eu deixei de lado. Então, aí tá vendo onde entra o propósito também? Algo que eu sempre quis e deixei de lado. Durante muitos anos da minha vida, nem pensei, esqueci. Só que é algo que existe e que aquece a minha alma. Então, a estrela traz aí essa conexão, tá? Com algo que aquece a sua alma, com esse propósito, com esse direcionamento. Lembrando que a gente tá falando das cartas especificamente para bússola, tá? Para um direcionamento. Gente, o que eu faço da minha vida é o significado que eu tô trazendo. Não tô trazendo para outras áreas, é específico para bússola, para direcionamento, tá? E ela mostra a direção certa que ilumina e que não promete segurança. Percebe? Ela não te promete segurança em momento algum, mas ela te mostra o caminho. Então é um caminho iluminado, mas não promete a segurança. Te promete o caminho, mas não te promete a segurança. Por quê? Porque você tem que estar sempre atento ao seu caminho. Sempre atento. Ela promete até uma proteção espiritual, mas isso não quer dizer que é segurança. E por quê? Ó, vamos lá. Eu tenho uma proteção espiritual, mas se a minha vibração está no pé, o que adianta ter uma proteção espiritual? Nada. Nada. Nada, porque eu não estou conectada com eles. Se eu não estou conectada com a espiritualidade, ela vai estar conectada comigo como? Não dá, porque quanto mais eu baixo a vibração, mais difícil é para eles alcançarem a minha vibração. Então, quando se trata de espiritualidade, a gente pode falar que eles estão ali para te proteger, para te trazer essa proteção. Mas a segurança, quem tem que garantir é você. A segurança no seu caminho, na sua jornada, é você que tem que garantir. Então, você tem que subir a sua vibração para que a sua espiritualidade possa te amparar, te trazer essa segurança que eles te prometem. Agora, você não faz sua parte, quer que eles façam o que? Milagre? Não dá, né? A gente é uma troca, tá? A gente quer que a espiritualidade faça pela gente, mas a gente não tá fazendo nada pra ajudar. E a vida é nossa, né? Então, eu quero que eles resolvam os meus problemas, eu não faço nada pra resolver os problemas. Aí tá demais, né? Então, tipo, eu não quero um guia, eu quero alguém que me pegue no colo, né? E me leve como um bebê. Aí sim, seria uma viagem segura. Mas como nós somos adultos, a segurança depende de nós, né? A segurança depende de nós, a proteção pode até ser espiritual. Fez sentido? Fala aqui pra mim. Olha, o Adriano rachou o bico, ó. Fez sentido? Entenderam a estrela? Qual que é a próxima? Deixa eu achar aqui. Bem, isso. Entenderam a estrela? Muito bom. Então, enquanto vocês estão me dizendo, vou convidar novamente para quem não está inscrito no Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, se inscreve pelo link da bio. Quem ainda não me segue, aproveita para me seguir tanto aqui no Instagram quanto na rede vizinha. Isso é uma maneira de retribuir esse conteúdo gratuito que a gente entrega aqui todos os dias, tá? E essa live fica salva na rede vizinha já. Acabando a live, logo depois eu já subo para a próxima plataforma. E aqui agora nós vamos falar então, já que todo mundo entendeu, da carta da chave. E por que que a chave seria uma carta bússola? Por quê? Por que que a chave é uma carta bússola? Me dá um significado da chave, vamos lá. E por que que ela é uma das cartas bússolas?
Lembrando que todas as cartas aqui nós estamos usando como bússola, como direcionamento para nossa vida, no momento que a gente tá perdido, que a gente não tem a noção do que fazer e a gente quer um direcionamento, então nós estamos trazendo aqui como bússola, tá? Oportunidade, abre porta, solução. Solução tá nas nossas mãos. Abertura ou fechamento, soluções. Traz solução. Isso aí, gente. Solução. Então, ela traz sim a solução, é o principal significado da carta da chave, né? É essa solução. Mas ela também fala de conquista e de confiança. Conquista e confiança, tá? Então, não é só a solução. Ela fala da conquista e da confiança. E por quê? Porque é uma carta que mostra que a resposta está nas suas mãos. A resposta está no seu alcance. Então, a partir da hora que ela mostra que essa resposta está nas suas mãos, está ao seu alcance, que basta um movimento para você conseguir essa resposta, ela não está te trazendo só a solução, ela está te trazendo a conquista de resolução. Porque quando eu soluciono algo, eu estou conquistando isso também. Entende? Quando eu resolvo um problema, é uma conquista. Então, ela fala também dessa conquista, de resolver e sentir que conquistou, tá? Outra coisa que ela fala, ela aparece quando a dúvida está te travando. E lembra, você tem a chave. Então, quando eu tô em muita dúvida, o que eu faço, não vou pra frente, não vou pra trás. Fico ali, né? Igual o carro, que só vai pra frente e pra trás. Vou pra frente, vou pra trás e não consigo sair da vaga. Sabe aquele carro que se sente apertado, fica pra frente e pra trás? Então, a gente se sente assim às vezes. E ela mostra o quê? Tá travando, não consegue sair daí. Mas a solução tá na sua mão. Para e pensa. E nesse momento eu falo pra você assim, ó. Sai do problema. Sai do problema. Olha de fora. O problema não é a solução. Nunca, 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 nunca. O problema é o problema. A solução tá fora dele. Se você ficar pensando no problema, você nunca vai encontrar a solução. Você tem que pensar na solução para aquele problema e nunca no problema. Porque o problema já tá ali, já existe e você não vai resolver ele com ele mesmo. Você vai resolver ele encontrando uma solução. Quando a gente tá travado, indo pra frente e pra trás, é porque a gente só tá pensando no problema, tá? Então, quando isso acontecer, pense, qual é a solução que eu tenho? E a chave aí, ela mostra isso, que você tá confuso, não tá enxergando, mas a solução tá ali, existe. Então, respira, se acalma, olha com profundidade para que você encontre essa solução. E ela fala que só precisa confiar em si para usá-lo. Então, eu tenho a chave. Eu posso abrir a porta. Só que muitas vezes o medo do que tem do outro lado me trava. Então, se eu confio em mim, eu vou abrir a porta e eu vou encarar o que tem do outro lado. Porque eu confio em mim. Porque eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz. E quando eu sei que eu sou capaz, eu consigo fazer o movimento. Eu consigo me mover. Pior não. Pior não ir pra frente e pra trás. Pior é ficar igual caranguejo. Também, Adriana. Focar na solução, exatamente, tá? Então, quando você estiver travado, você tem que entender que você só precisa de confiar em você para que você possa fazer esse movimento e destrancar aquela porta e entrar, né? Fazer o movimento de resolver a sua vida, tá? Confiar em você. Então, pede para trazer essa autoconfiança, porque para eu abrir essa porta, eu preciso confiar em mim. Certo? Não fala mal dos caranguejos, ó, canceriana aqui. Meu Deus do céu, canceriana leva tudo pro coraçãozinho, né? Deixa o caranguejo, gente. Então, fez sentido para vocês a carta da chave? A gente pode passar pro próximo. Fala para mim aqui se a gente pode passar para a próxima carta. Ou se ficou alguma dúvida na carta da chave. Se saiu a chave, a solução tá nas suas mãos. O que você precisa fazer para vender? A chave traz solução, tá? Então, a gente tem que pensar... vai vender? Não sei. Qual que é a solução que você vai ter que fazer para vender? Entende?
ela traz, gente, a chave tá sempre pedindo ação. Todas essas cartas que eu trouxe até agora, elas estão pedindo ação. Alguma coisa vocês vão ter que fazer. Ficar parado esperando acontecer não vai. Entende? Inclusive a âncora, que ela te traz estabilidade, ela tá falando o quê? Que você tá perdido, que você precisa parar. E parar também é uma ação, tá? Então a gente precisa sempre estar fazendo ação. Então, quando a gente olha pra carta, a gente tem que perguntar assim, qual ação eu preciso fazer referente a essa carta? Toda ação é necessária, sempre é necessário uma ação, tá? Independente da carta, é necessário uma ação para sair do lugar. Tanto que eu não gosto de respostas assim, ó. Eu vou casar. E sai ali 2 cartas fantásticas, como, por exemplo, o coração e a aliança. Você vai casar, você vai casar. Mas eu sempre coloco, você precisa se comprometer realmente com isso. Porque a aliança não fala de compromisso, o coração não fala de amor. Você vai casar, mas você vai ter que ser comprometida com esse amor, para que esse amor não morra, para que esse amor se solidifique, para que esse amor cresça. E ele vai ser como? Com o comprometimento do casal. No casal, você vai manter o relacionamento, manter o casamento é responsabilidade de vocês. Precisa aí de um movimento. Entende que a gente sempre precisa fazer um movimento? Porque é muito fácil dar uma resposta, vai sim casar. Aí ela casa, separa depois de um mês porque não teve comprometimento. Então, eu sempre trago pessoa para fazer uma ação, tá? A próxima carta é os livros. Então, a carta 26, os livros. Qual é o arquétipo do livro? Falem pra mim, o que você acha que o livro é? Mas a responsabilidade é dele, não é minha. Não vou casar, e é ele que vai casar. Livros. Qual que é o arquétipo ou o significado dos livros para vocês? Estudo, o que mais? Sabedoria, muito bom, o que mais? Segredo, muito bom, o que mais? Conhecimento, isso aí, gente. Ele fala de conhecimento, com certeza, né? O principal significado do livro, conhecimento, história. Também vejo o livro como história, tá? Pouca gente vê, mas eu vejo o livro como história também. Segredos. Então, vamos lá. Conhecimento, com certeza. E aqui a gente vai falar, justamente por conta que a gente está falando da bússola, tá? Então, além do conhecimento, ele fala de autodescoberta e de mistério, tá? Autodescoberta e mistério. Então, o livro aponta o que você ainda não olhou. Então, quando sai o livro e você quer entender o que está acontecendo com você, a pergunta que você vai ter que se fazer, o que eu não olhei ainda? Para onde eu não estou olhando? O que está escondido? O que está misterioso a mim? O que eu não estou enxergando? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que aprender para sair desse lugar? Mas tem algo que eu não vi ainda. Não é algo que eu sei. É algo que eu tenho que descobrir. Por quê? Porque ele é a carta da busca, né? Ele é a carta do conhecimento. Então, o livro, gente... Ó, vou pegar um aqui. Um livro, assim, é a coisa mais linda, né? Não é a coisa mais linda? Um livro, assim? Ó, que lindo. Mas do que ele serve se continuar assim? Vou aprender nada, né? Não vou aprender por osmose. Ainda não. Queria, gente, por assim, ó. Aprender por osmose. Eu ia comer livro, né? Eu ia viver com livro na cabeça. Mas não funciona, né? Então, a gente tem que abrir. A gente tem que ler. A gente tem que buscar o conhecimento. E quando a gente olha para o livro como essa busca do conhecimento, a gente tem que entender que a gente está buscando, inclusive, o conhecimento sobre nós mesmos. Então, quando o livro sai, eu vou me perguntar qual parte da minha história eu não li ainda? Qual parte da minha história está escondida dentro de mim? Qual parte da minha história eu não quero olhar? Qual parte da minha história é história ou é ficção? Qual parte é real, qual parte eu inventei? Então, o livro te convida a fazer essa reflexão, sabe? De qual parte é real e de qual parte você inventou.
para sua vida, da sua vida mesmo. Então, essa é a bússola do livro, né? Qual é a parte verdadeira que eu não tô olhando? Qual parte da história da minha própria vida que eu fiz questão de apagar, que eu perdi? Porque como num livro, gente, às vezes, a nossa vida também é assim, ó. A gente pega e grifa assim, ó, os momentos importantes. A gente marca os momentos importantes. A gente escolhe o que a gente quer lembrar. Tá vendo? É que aqui a maioria tá de lápis. Aqui que eu fiz a maioria tá riscada de lápis. Mas a gente escolhe, ou a gente coloca tiquezinho assim, né? Tá vendo? A gente escolhe o que a gente quer lembrar. A gente escolhe. A gente lê a nossa história e fala assim, essa parte é importante. Então eu vou grifar. Então eu vou marcar. Então eu vou selecionar, separar. Acho que aqui não vai dar pra ver, mas tá todo riscado de lápis, ó, tá vendo? Então essas partes que estão riscadas é a parte que a gente escolhe lembrar. E essas tantas que não estão riscadas, ó. Essa página aqui tá sem risco nenhum, tá vendo, ó? Nem de lápis, nem de marcar texto, nada, ó. Então quer dizer que essa página inteira não é importante? E a outra também não. E a outra também não. Em compensação, tem páginas inteiras riscadas. Então, aquela história é importante. E na nossa vida, você acha que é diferente? Quantas histórias você deixa pra lá? Quantas histórias pra você não foram importantes? E nessas histórias, muitas vezes, estão guardadas situações que você precisa encarar um dia pra poder continuar seguindo. Então, o livro te traz essa consciência, tá? Outra coisa... E como ele é a carta da busca, tá? Então, por isso traz que ele é a carta da busca. Ele reorienta a vida através dos estudos, do silêncio e da escuta. Então, quando a gente estuda, quando a gente busca, ele traz essa reorientação. Então, ele pode estar te pedindo para você estudar, para você se reorientar, para você se situar, para você buscar esse conhecimento. Ele também te lembra que nem tudo tá pronto, mas que tudo pode ser aprendido. Então, eu não tenho, muita gente fala assim, eu não tenho segurança, eu não tenho intuição, eu não tenho dom, eu não tenho entidade, eu não consigo aprender baralho. Tudo você consegue aprender. Tudo você consegue aprender. Tudo. Tudo. Tudo que você quiser, você consegue aprender. Você consegue aprender a entender a sua intuição, você consegue aprender a ler baralho cigano, você consegue aprender a pilotar um avião. Tudo que você quiser aprender, você consegue aprender. E, né, fala muito que o seu próximo passo pode estar na próxima página, que você ainda não leu de si. E é isso que eu quero que vocês pensem do livro. Tudo pode estar na página de amanhã. Aquela página que você não leu ainda, ela pode ser a virada de chave da sua vida. Ela pode transformar a sua vida. Aquela página que você não leu. Tem muito livro que a gente começa a ler e lê até quase o finalzinho, assim, ó. Deixa eu até fazer, tipo, pega assim, ó, tá vendo? E deixa só esse tiquinho, assim, ó. E aí você fala, ai, não vou acabar de ler esse tiquinho de livro. Ah, nem vou acabar de ler. De repente, essa página traria toda a informação que você precisa desse livro. E assim é com a sua vida. Então, quando a gente desiste da nossa vida, a gente está desistindo do capítulo da página mais importante dela. Quando eu desisto do amanhã, eu estou desistindo do dia mais importante da minha vida. Porque eu estou desistindo da próxima página da minha história. A história só acaba quando o caixão chega. Até lá, você tem a obrigação de escrever a sua história. E escrever uma história melhor do que a de hoje. Escrever o principal capítulo da sua vida amanhã. Certo? Pronto? Chegamos à próxima carta? Pode passar para a próxima? O que doeu demais o livro aí, Eduarda? Ju, bateu com muita força? Bateu em mim também. Às vezes a gente tá aqui pra tomar umas porradas, não tem jeito, gente.
às vezes a carta bate, né? A carta sopra, mas a carta também bate, tá bom? Então, não tem jeito. Fez sentido? Posso passar para a próxima? Então, enquanto vocês vão me dizendo se fez sentido, vou procurar a próxima carta aqui. E para você que chegou agora, né, que pegou aí no caminho a live, é uma live que vai ficar salva na Rede Vizinha, então depois você pode ir lá assistir, reassistir, né? Quem já assistiu pode reassistir, quem ainda não me segue lá, por favor, me siga, é um jeito de retribuir este conteúdo gratuito. Me segue aqui, me segue lá, tá? Gente, lá não tem 1000 ainda, e aqui nós somos 13 mil, tá? Pra não falar 13, pra ser muito justa, 12.900 pessoas no Instagram. Tem que ter pelo menos 1000 na Rede Vizinha, né? Pelo menos 1000. Eu tava 700 e alguma coisinha a última vez que eu vi. Então, vamos lá dar uma força, tá? Para que a gente possa crescer na Rede Vizinha também e chegar a mais e mais pessoas, tá? Tem gente que gosta desse conteúdo mais denso, desse conteúdo mais detalhado. E lá é onde a gente guarda todo esse conteúdo e disponibiliza para vocês. E nós vamos falar agora da carta da cegonha, da carta 17, a cegonha. Lembrando que com um sentido de bússola, tá? Fala pra mim, qual é o arquétipo da cegonha? Vamos lá. Qual é o arquétipo da cegonha? A Nair tem muito material lá, Nair, muito material. Todas as lives do evento anterior e não tem nenhuma repetida. Na verdade, só tem uma repetida. Mas que é quando eu falo de baralho, que todo evento eu trago os decks para vocês conhecerem. De resto, tudo material novo. Então, corre lá que tem muito material. Mudança, renascimento, o que mais? Fertilidade, novidade, o que mais? Ciclo novo, muito bom. Mudança, isso aí, gente. Ela é a carta da mudança, mas não é de qualquer mudança, tá? Nesse caso, não é de qualquer mudança. A cegonha, ela é a carta da mudança, claro. Mas, como a gente tá falando de bússola, né, de direcionamento, ela traz a mudança consciente, tá? É como eu vou fazer essa mudança, né? Com que consciência eu vou fazer essa mudança. Ela também vai falar de novo ciclo e de decisão com maturidade, tá? Fala de gravidez também, mas não nesse caso que a gente tá falando de bússola, tá? Então, quando a gente fala de mudança consciente, a gente tá falando do quê? De mudar com intenção. Eu quero mudar. Vou mudar de rota, eu decidi mudar de rota, é consciente. Eu vou fazer as mudanças que são necessárias para isso. Eu vou pegar esse outro caminho. Eu vou fazer. Então, vocês percebem que de novo, e de novo, e de novo, toda carta aqui traz ação, tá? Por quê? Porque é a sua bússola. Se você quer um norte e você vai pegar uma carta e não pôr uma ação nela, você vai continuar no mesmo lugar. Você pode até ter um norte, mas não vai sair do lugar, né? Então, aqui a ideia é as cartas te tirarem do lugar, te mostrar para onde ir. Então, se sai a cegonha, qual mudança que você quer fazer e não tá fazendo? Pode ser interna, pode ser externa, mas você precisa fazer a mudança que você quer fazer. Conscientemente, faça o que precisa ser feito. Não pense muito, vá e faça. Faça as mudanças, porque são essas mudanças que vão transformar a sua vida. Ela também vai falar, ó, a cegonha representa uma mudança inevitável e necessária. Então, às vezes, a gente tá olhando para a mudança, a gente sabe que precisa fazer, sabe que é inevitável e fica empurrando com a barriga. Não, mas olha, vou magoar o fulano, ai, mas o ciclano vai ficar mal com isso. É necessário fazer essa mudança. Às vezes ela é necessária. E se você não fizer, você está ali só enrolando. Enrolando você mesmo, enrolando a vida. Enrolando a vida. Ah, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. E aí quando você for fazer, já é tarde. Então tem mudanças que são inevitáveis e que precisam ser feitas. Precisam ser feitas. E precisam ser feitas por você.
tá? Ela mostra também que a vida está te chamando para algo novo. Então ela fala, vem, vem que o novo te aguarda. Vem que o novo está aqui para te mostrar o caminho. Peraí, gente. Miguel? Oi. Tá saindo? Tô. Então vem dar um beijo aqui. Miguel vai aparecer, gente, porque ele adora aparecer. E aí, como eu quero um beijo, ele vem dar oi. Oi, gente. Me dá um oi no meio da live. Bom passeio, te amo. Obrigado. Te amo, mãe. Então, gente, tá pedindo essa novidade na vida de vocês. Entende? O novo. Se arrisquem, vá buscar o novo para vocês. Busque, aceite o novo na sua vida. Às vezes a gente não quer olhar para o novo, porque o novo traz mudança. O novo traz mudança. Por que a carta da cegonha fala de gravidez? Alguém sabe? Enquanto vocês me contam aqui, vou pro próximo, tá? E que a zona de conforto está virando uma zona de estagnação. Então tá te mostrando que essa zoninha de conforto tá sendo desculpa. Desculpa para você ficar jogada no sofá. Desculpa para você não fazer os movimentos que você precisa. Desculpa para você não fazer as mudanças e as transformações que estão batendo na sua porta. E justamente é essa mudança que vai movimentar a sua vida. Não sei, porque a mudança também, cegonha traz o novo também. Mas pensa assim, ó. Por que a gente fala da estagnação aqui? É sair da estagnação. Se eu pegar um bebê hoje, pego um bebê, vou na casa de qualquer uma de vocês, jogo no colo de vocês e falo, pronto, toma que o filho é teu. Vocês não estão esperando esse bebê. O que vai acontecer com a vida de vocês? Conta pra mim. Jogo aí jogo no seu colo. Chego na sua casa e jogo no seu colo. Toma. Pá. O bebê é seu. Se vira, meu bem, agora. O que vai acontecer com a sua vida? Ó, a carta bateu bateu forte ali. Desespero. Ah, entendi. A Eduarda vai ficar desesperada com o bebê chegando na porta. Vixe. Essa, ó, desespero, vixe, vira do avesso, um caos. É isso, gente, porque é uma mudança que transforma. Não tem como a sua vida não mudar radicalmente se eu jogar um bebê no seu colo. Não tem como. Se eu pegar um bebê e jogar no seu colo, vai te tirar da zona de conforto, vai te fazer se movimentar, vai fazer você encarar o novo de frente. Então, você vai ter que se adaptar. Você vai ter que se mover. Você não vai poder ficar parado. E é por isso que a carta da cegonha, ela também traz muito essa questão da gravidez. Vocês nunca mais vão esquecer do tamanho da transformação da cegonha. Porque é isso, é jogar um bebê no seu colo. Toma, pá! O filho é teu. E aí? São mudanças grandes, que te tiram da zona de conforto, que fazem com que, faz com que vocês se movam. Faz com que vocês se movimentem, com que vocês saiam dessa zoninha que você tá ali, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Entende? É muito diferente da mudança do navio, porque a mudança do navio, ela é gradativa. Ela é grande também, mas ela é devagar, ela é gradativa, ela vem aos pouquinhos. A cegonha não, vamos lá, mudei tudo agora, entendeu? A cegonha, ela vem pra transformar, ela vem pra bagunçar, ela vem para te trazer um ânimo, te trazer uma novidade, e uma novidade que te transforma. Não é qualquer novidade. Entende? Não é qualquer novidade. Então, a cegonha, ela traz esse movimento muito potente, tá? E eu costumo falar que a zona de conforto, para vocês nunca mais esquecerem, tá? Eu ouvi de uma colega terapeuta e me apropriei. Zona de conforto é cama de xixi em dia frio. Eu acho que eu tô quentinho, mas na verdade eu tô fedendo. Então, a gente, quando tá na zona de conforto, para tirar a gente dali, a gente tem que ficar extremamente desconfortável. A vida tem que mexer demais com a gente. E a cegonha vai trazer essa mexida, essa torcida aí, para fazer você se mexer, tá? Fez sentido a cegonha? Alguém vai esquecer da cegonha de novo?
Traz movimentação rápida, sim, mas movimentação de mudança, não é qualquer movimentação. Uma movimentação rápida é do cavaleiro. Ele se movimenta rápido para resolver, para trazer, para levar. A cegonha, ela transforma, entende? O cavaleiro, ele vai te mudar ali, ó, por exemplo, do quarto pra sala. A cegonha não, ela vai te mudar de estado. É um negócio mais hard, tá? Então, beleza. Então, vamos para nossa última carta do dia. Trazer uma mensagem da cegonha para você, ó. Se nada mudar, nada muda. A vida pede movimento e ele começa por você. Se nada mudar, nada muda. Então, se a gente não fizer nada, as coisas continuam do jeito que está. Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer dieta. Se eu continuar comendo 1 quilo de chocolate por dia, eu vou continuar engordando. Se eu quero prosperar, eu tenho que ter uma organização para isso. Se eu quero ser um exímio cartomante, eu tenho que me dedicar. Então, a vida pede dedicação, a vida pede transformação. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você só vai ter o mesmo resultado. A cegonha é uma ave migratória. Ela mexe-se no ninho para ir ao outro lado melhor. É isso aí. Nunca mais vamos lembrar desta carta pro resto da vida. Que presente dessa cegonha hoje. É isso aí, isso aí. Vamos lá. E a última carta, deixa eu achar ela aqui enquanto eu acho. Para quem chegou atrasado, a live fica salva lá na rede vizinha. Então, você pode ir lá e assistir, reassistir. E tem muito material lá. Então, já aproveita para me seguir. E se você ainda não me segue aqui, aproveita para me seguir aqui também. Não bata mais no ceguinho. Tá me bater forte com a cegonha. Meu Deus, gente. É para vocês abrir os olhos. Deixar de ser cego. Essa é a ideia. A ideia é tirar, ó, a venda dos olhos de vocês. E as cartas estão aqui para isso, para mostrar a direção. Vamos para a próxima carta da bússola. Vamos. Nossa próxima carta bússola e última da noite. Hoje eu passei um pouquinho do horário. Obrigado por vocês estarem aqui ainda. É a carta da foice, tá? A carta da foice. E por que a carta da foice? Por quê? Fala aqui pra mim. Conta aqui pra mim por que a carta da foice pode indicar uma bússola, uma direção. Conta aqui pra mim. Por que a carta da foice pode indicar uma bússola, uma direção? Vamos lá, foice. A tão temida foice. Corta tudo. O que mais? Ação. O que mais? Corte. Corte. Arranca. Escolhas. Muito bom. Ação em movimento. Mostra que deve ser cortado. Corte e limpeza. Muito bem. Isso aí, meninas. Cortar o que nos faz mal, ação rápida, isso aí. A corte, gente. A foice, ela fala de corte, né? Então, o arquétipo dela é de corte, é de redefinição. Então, ela vai redefinir as coisas. E ela fala de escolhas firmes, tá? Ela também fala de colheita, mas não quando está falando de direção. Não quando ela está sendo usada como bússola, tá? Se a pergunta é o que eu devo fazer, qual é o movimento eu devo tomar, ela vai cortar. Ela só vai falar de colheita quando eu falar assim, olha, por exemplo, tá? Eu tô numa empresa e eu quero saber como é que vai ser o processo, né? Se vai dar certo, se eu vou receber aí o combinado, se eu vou conseguir receber tudo que foi acordado, né, quando a gente entrou. E vem a foice, por exemplo, junto com os buquês, junto com cartas positivas, vai estar falando o quê? Que sim, você vai estar colhendo ali o sol, colhendo esse brilho, o peixe colhendo esse dinheiro, colhendo essa prosperidade, as flores colhendo esse reconhecimento. Agora, se a pergunta é o que eu devo fazer, é corte, gente, sempre. O que eu devo fazer? Corta. Não interessa as cartas próximas.
corta. Ah, foi esse coração, corta esse relacionamento. Tá? Então, a foice, quando é ação, ela está falando de corte, sempre, tá? Nova direção, estabilidade, autoconhecimento. Isso aí, vamos lá. Então, ela vai falar de corte, redefinição, escolhas firmes. Essa carta, embora temida, ela é libertadora, né? Por quê? Porque ela mostra o que já deveria ter sido encerrado. Por que que você tá rodando em círculos e não encerrou isso ainda? Por que que você tá se prendendo em algo que está te fazendo mal? Por que que você não está fazendo os movimentos para resolver a sua vida? Quando a gente precisa tirar da nossa vida, não tem jeito. Se a gente não tirar, o resto não cresce, o resto não floresce. Entende? O resto não floresce. É igual erva daninha. Se eu tenho um jardim cheio de erva daninha e eu não for lá limpar, esse jardim vai ser consumido por essas ervas daninhas, vai ser consumido por esse mato. Então, precisa dessa limpeza, precisa tirar isso dali, tá? Tá, então, mostra o que devia ser encerrado. E que seguir em frente depende da sua capacidade de dizer basta. Muitas vezes, eu preciso por um basta. Muitas vezes eu preciso falar, chega, 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 não dá mais. Pra mim, dessa forma, não dá. Não dou conta, não consigo, não quero. Falar não quero é libertador. Vou tirar, Naê, pode deixar. Falar não quero é libertador. Libertador. Mas também escutar o não quero dos outros é necessário. Então, às vezes, a gente não fala não porque a gente acha que a gente vai estar magoando o outro. Só que a gente está se magoando falando sim. Então, a foice traz essa necessidade, né? De colocar um basta, de colocar um limite. Daqui não, daqui não. Até aqui você vai, daqui para frente, vamos combinar que não, né? Não. Não abusa, não abusa. Sabe? É colocar um limite claro. Então, ela pede, tá? Esse posicionamento. Colocar um limite claro. Escolher o que você quer para sua vida. Selecionar. Né? Eu quero isso, eu não quero isso. Isso eu aceito, isso eu não aceito. É saber fazer essa escolha para sua vida, tá? E é seguir em frente, né? Seguir em frente depende da sua capacidade de dar um basta, ok? Então, além disso, tá? Além do que eu coloquei aqui para eu lembrar, a foice, ela me traz uma mensagem muito importante e que eu lembrei aqui, porque alguém colocou arrancar, colocou a palavra arrancar. A foice não arranca. Então, muitas vezes, a gente deixa de cortar. Às vezes, a gente deixa de cortar alguém da nossa vida porque a gente acredita que cortando esse alguém, a gente está deixando de amar. Mas não é verdade. Às vezes, esse corte, essa distância, esse afastamento é por amor. Entende? Por quê? Porque eu corto, mas eu não arranco a raiz. Então, o sentimento, o que é verdadeiro, fica. Eu não preciso estar do seu lado o tempo inteiro para te amar. E a gente vê muito isso com filhos. Meu filho mais velho, ele mora em Minas Gerais. Minas Gerais. Foi um corte. Ele foi embora para outro estado. Faz mais de um ano que eu não vejo meu filho pessoalmente. Meu irmão mora em Portugal. Ele foi embora para outro país. Foi um corte. Ambos precisaram me deixar para trás, né? Meu irmão deixou minha mãe para trás, me deixou para trás. Meu filho me deixou os meus outros filhos para trás. Foi um corte e tá tudo certo, porque a vida dele é lá. A vida dos dois, né? A vida do meu irmão é em Portugal, a vida do meu filho é em Minas Gerais. Hoje ele tá feliz, ele tem alguém do lado dele que ele ama. Meu irmão também tem os filhos dele. Mas isso quer dizer que eles deixaram de me amar? Não, não deixaram. Eles só foram viver a vida deles.
E às vezes a gente precisa fazer esses cortes. Às vezes a gente não vive a nossa vida para não deixar alguém para trás. Mas esse alguém também tem uma vida para viver e que às vezes você não devia estar fazendo parte. Às vezes deixar para trás é um ato mais de amor do que ficar. Porque às vezes essa pessoa não cresce porque você ficou. Essa pessoa não sai da zona de inconforto porque você continua ali, trazendo essa segurança. Só que se um dia esse corte não for intencional e sim a vida trouxer esse afastamento, ou seja, finalizar a vida, essa pessoa não vai saber andar porque você não deixou. Porque você não soube cortar na hora que você tinha que cortar. Porque você não permitiu o fluxo da vida. Então, o filho nasceu para o mundo, não foi para você. Sua obrigação é criá-lo para que ele possa voar. E se a minha obrigação é criar os meus para voar, por que que eu não pude voar? Por que que eu tenho que ficar presa à minha mãe ou meu pai? Não quer dizer falta de amor, entende? Mas eu tenho o direito também de ter uma vida. Como os meus filhos têm, como os filhos deles vão ter. E isso é para tudo na vida. Então, às vezes, a gente deixa algo para trás e a gente pensa que acaba o amor. Não acaba o amor, porque a raiz continua. A foice, você corta, mas a raiz continua. Isso, inclusive, com as roupas que você tira do seu guarda-roupa. Porque quando uma roupa não te serve mais e você pega aquela roupa e você vai doar, você tá tirando da sua vida. Mas você é grata pelo tempo que ela te serviu. Você é grata pelos momentos que você viveu com ela. Quando você pega um livro que você já leu e doa, você é grato pelo conhecimento que esse livro te trouxe. Você está se desfazendo dele, tirando da sua vida. Mas o conhecimento está dentro de você. A raiz está dentro de você. Então a foice, ela não vem para tirar o conhecimento. Ela não vem para tirar a bagagem. Ela não vem para tirar o amor. Ela vem para que você possa continuar crescendo, para que você possa continuar voando sem estar preso a algo que não vai te deixar voar, a algo que vai te super proteger ou a alguém que você está super protegendo. Então pensa na foice com um carinho maior, tá? Ela traz corte, vai doer, cara, lógico que vai doer. A saudade dói. Mas hoje existe internet, a gente pode se ver, se falar por vídeo. O dia que eu tava em Brasília, meu filho me ligou de vídeo para me mostrar um feijão que ele tava fazendo. Que tava uma delícia pelo jeito, a cara tava ótima. Entende? O vínculo continua, o amor continua. Há dias atrás eu falei com meu irmão, vi minha sobrinha, vi meu sobrinho, vi minha cunhada. O amor, o vínculo continua. Hoje a gente tem internet. A gente consegue se ver, não é nem um telefone. Antigamente, para fazer uma ligação internacional era um rim. Hoje é de graça, gente, é só pelo WhatsApp. Entende? Então, pensa na foice como um corte necessário para o seu crescimento, aonde toda essa bagagem emocional vai continuar ali. E aonde todo esse conhecimento vai continuar ali. Certo? Queria retomar a essência, me fazer entender. Difícil tomar decisão de anos e anos. É difícil, Deia. Não tô falando que é fácil. Não é. Mas é possível. E se você não consegue sozinha, procura ajuda. Procura ajuda. Procura um terapeuta que te dê a mão. Procura alguém que você confie, alguém que você consegue olhar e falar assim, cara, com essa pessoa eu conseguiria me abrir, com essa pessoa eu conseguiria conversar, com essa pessoa eu conseguiria me sentir bem. E vai para esse terapeuta e conversa com ele. E conversa com ele. Busque alguém que possa te ajudar. Busque alguém que possa te dar a mão. Às vezes é difícil sozinho, mas a gente não precisa passar por nada nessa vida sozinho. Nada, nada. Se a gente não tá conseguindo, peça ajuda. Fala, aqui eu, socorro, tô me afogando. Alguém me ajuda a sair daqui.
Alguém vai te ajudar. Mas você precisa querer. O primeiro passo, gente, é eu querer sair de onde eu estou. Eu, como terapeuta, não vou lá puxar ninguém que não me falou. Eu quero. Eu quero. Enquanto alguém não levantar a mão e falar assim, olha, me ajuda, eu tô aqui, me ajuda, eu não vou lá pegar sua mão. Por quê? Porque é a obrigação de quem quer ajuda pedir. E aqui, ó, aqui, só nessa live, eu sou terapeuta, a Nair é terapeuta, e eu tenho certeza que tem mais terapeutas aqui. Se você levantar a mão, vai ter alguém para te ajudar. É só você escolher. Tá? Quiser conversar, fala, me dá uma consulta. Vamos conversar, Deixa eu entender. Se eu puder te ajudar, eu vou te mostrar o caminho. Se eu não puder, eu vou te indicar. Mas não fica parada esperando. Não espera, porque enquanto você espera, a sua vida tá passando. Aí isso serve para todo mundo. Para todo mundo, certo? Vamos à cartinha que eu prometi para a Nair. Apesar que, olha, eu já trouxe um monte de carta hoje aqui, que foi umas porradas nos rins, né? Até agora já acho que um monte de gente ficou sem ar. Mas vamos trazer mais uma pra gente finalizar, mas essa como um conselho, tá? Essa como um direcionamento, essa como um agrado, né? A Nair trouxe esse costume, algumas aulas pra gente, e a gente vai manter esse costume, porque sempre vem uma carta que toca muito o coração de vocês, e eu gostei disso, gente. Olha, eu não gosto de tirar carta ao vivo, nunca gostei, mas esse conselho de final de live pra vocês todos, eu tô gostando muito, muito mesmo. Muito obrigada, Nair, pela dica, pela ideia, e deu muito certo. Hoje o chicote bateu. Eu falei de todas as cartas e a que reinou foi o chicote, Vera. E vem a cegonha. Então vamos fazer as mudanças da nossa vida, tá? Vamos ser as mudanças. Nós podemos fazer a mudança na nossa vida, mas nós também podemos ser a mudança na vida de alguém. Então, se você puder ser a mudança da vida de alguém hoje, seja. Se você puder trazer algo para a vida de alguém que vá transformar a vida dessa pessoa, faça. E se você tiver qualquer coisa que você precise fazer para transformar a sua vida, transforme. Não fique parado, não fique parado. Deixe a cegonha tomar conta de você. Aceite o novo e faça esse movimento de novidade, esse movimento de ação. Então faça essas mudanças tanto dentro de você quanto fora, porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Tudo, tudo. Se você mudar, o seu ambiente muda com você. Então faça o que você precisa fazer com você, que você vai acabar mudando o seu ambiente. E se você puder direcionar outras pessoas para ela conseguir ser a mudança da vida dela também, direcione, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado até o final. Quem não conseguiu assistir inteiro, pode ir lá na Rede Vizinha, eu vou disponibilizar para vocês lá, tá? Muito, muito obrigada por vocês ficarem aqui. A gente passou bastante da hora hoje. Então, gratidão por vocês ficarem até o final, de verdade. Corre lá na Rede Vizinha, me segue lá para me dar uma força. A gente não chegou a 1000 lá ainda, e minha meta é chegar pelo menos a 1000. Claro que eu quero chegar a 1 milhão aqui e lá, hein? Mas vamos nos tornar, escuta o que eu tô falando, hein? Escuta o que eu tô falando, junto com a cegonha aqui, ó. Nós vamos nos tornar a maior comunidade de baralho do país. Escreve o que eu estou dizendo. Nós vamos nos tornar a maior comunidade de baralho cigano do país. Tanto aqui quanto na Rede Vizinha. E eu espero vocês dentro dessa rede, nessa rede de amor, dessa rede de confiança, dessa rede de sabedoria e de responsabilidade. Um grande beijo no coração de vocês. E a gente se vê amanhã às 18h18 aqui no Instagram. Beijo!
Vamos, é isso aí, já é muito bom. Obrigada, meninas, no coração de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.